Pessoal, sou Giovanni, aluno do curso de Sistema de Informação da Unipar de Umuarama. Eu sou Roger Antônio Souza, RA 00172257. Galera, meu nome é Guilherme, eu sou acadêmico do curso de Sistema de Informação Campus Sede Unipar. Esse conteúdo é referente às matérias do professor Leandro Clementino. Meu RA é 00178443. Olá pessoal, meu nome é Rodrigo, sou acadêmico do curso de Sistemas de Informação da Unipar de Umuarama e meu RA é 1771. Olá, me chamo Eric, sou aluno do Sistema de Informação da Unipar com RA 00183905. Capítulo 7, Gerência de Projetos. Projetos de Tecnologia da Informação. 7.1. O contexto. A tecnologia da informação, conhecida como TI, é a tecnologia que suporta a informação, seu processamento e seu armazenamento, sendo utilizada para objetivos diversos. Acredita-se que a TI é fundamental para a melhoria da competitividade de uma organização. Com o avanço do uso de processos empresariais que utilizam a TI como apoio a grande escala, ela se tornou a espinha dorsal para muitos negócios. Olhando também para fora da organização, o avanço do uso da TI é sua popularização notável. O livro de Standard Maps de Kaplan e Norton, publicado em 2004, faz referência ao capital da informação. Portanto, a TI, como um dos componentes principais do BSC. A introdução do capital da informação como um componente estratégico do BSC significou um marco para a indústria de TI. Os homens da estratégia e não da TI finalmente tinham reconhecido a importância dos ativos de TI e a sua contribuição para os objetivos estratégicos. A indústria de TI é global. O Brasil, de acordo com a consultoria IDC, emprega 600 mil pessoas e movimentou o equivalente a 39 bilhões de dólares em hardware, softwares e serviços no ano de 2011. Computada, a TI utilizada pelo governo e em outras atividades da economia. O setor teve um peso relativo de 3,2% no PIB. Com um mercado total de cerca de 68 bilhões de dólares em 2012. É importante ressaltar que o uso da TI se encontra em diferentes estágios em diferentes organizações. Sua maior ou menor importância vai depender de como ela é utilizada e da maturidade desse uso. Em certas organizações, a TI é vista e tratada como um custo. Em outras, a TI é vista como uma estratégia e geradora de valor. As organizações são coletâneas de grandes processos. Processos esses que devem responder a demandas das mais diversas funções e aquisições de empresas. Por exemplo, são movimentos cada vez mais comuns que alteram estratégias pré-estabelecidas. Essas alterações reconfiguram processos que devem refletir a nova organização. A base de funcionamento dos processos empresariais na atualidade é a TI. De forma simples, a TI pode ser dividida em duas grandes partes: aplicação e infraestrutura. Esse conjunto precisa ser projetado para atender aos requisitos dos processos empresariais mencionados anteriormente e melhorar o desempenho empresarial. Aplicações, por sua vez, podem ser classificadas em quatro partes: aplicações estratégicas que mudam o negócio predominante das empresas; aplicações informais, que promovem a análise, a interpretação e o compartilhamento de informações e conhecimento. É similar ao conceito DBI, já tratado anteriormente. Aplicações transnacionais, que automatizam as transações básicas das empresas. A infraestrutura de TI, que representa a infraestrutura compartilhada e o expertise gerencial necessários para o fornecimento e o uso eficazes das aplicações de capital da informação, pode ser classificada
em gerencial e física. A grande questão atual é alinhar a TI ao negócio. Governança da TI trata prioritariamente disso. Dessa forma geral, pode-se dizer que uma empresa tem boa governança de TI quando tem um bom alinhamento. Negócios flexíveis exigem TI flexível. Diversas formas já foram propostas no sentido de alinhar a estratégia da TI à estratégia do negócio. Não é objetivo desse... Trata-se aqui de uma única maneira de como se utiliza o BSC como ponto de partida. Projetos de governança tratam de sistematizar as decisões na área de TI, alinhar essas decisões às decisões da organização, ter planos diretores e planos estratégicos devem ser realizados buscando este alinhamento. Projetos de estrutura, conforme já mencionados, devem ser planejados para durar mais do que projetos de processos organizacionais. Meu nome é e Rodrigo aplicações. e hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre governança da TI. Governança tem aplicação em variados campos com sentidos diferentes. A governança da TI deriva da governança corporativa, uma das aplicações do conceito de governança. Segundo o Cordeiro da Silva, em 2010, explica que governança corporativa surgiu para superar o conflito da agência, decorrente da separação entre a propriedade e gestão empresarial. Nessa situação, o proprietário acionista delega a um agente especializado, que é um executivo, o poder de decisão sobre a sua propriedade. No entanto, os interesses do gestor nem sempre estarão aliados com o proprietário, resultando em um conflito de interesses. Já o Cordeiro Silva, em 2010, reforça que a ausência de conselheiros qualificados e de bons sistemas de governança corporativa tem levado empresas a fracassos decorrentes de abuso de poder do acionista controlador minoritários da diretoria sobre o acionista e de administradores sobre terceiros. Erros estratégicos, que resulta de muito poder concentrado no poder executivo principal, e fraudes, o uso da informação privilegiada em benefícios próprios, atuação em conflito de interesses. Bom, a governança de TI decorre da governança corporativa e especifica direitos de decisão e estrutura de responsabilidades para encorajar comportamentos desejáveis no uso da TI. A governança de TI deve então estar aliada à governança corporativa, que no caso são dois aspectos principais que se tratam pela governança de TI: direitos de decisão e estrutura de responsabilidades. Bom, direitos de decisão trata de estabelecer de que fato deve se tomar a decisão referente às principais questões da TI, incluindo os princípios da TI, arquitetura empresarial, infraestrutura, necessidades comerciais e priorização do investimento em TI. Estrutura de responsabilidades. Normalmente existem, para facilitar o atendimento de padrões ditados por normas e regras, o que se convencionou a chamar a atenção de gestão de conformidade. Em TI, gestão de conformidade é utilizada de forma mais abrangente e se refere ao entendimento de padrões ditados por normas e regras e também aos esforços para evitar desvios, o que se convenciona a chamar controles gerenciados. Bom, uma parte importante da governança TI é definir a estrutura de decisão, conforme citado segundo Will e Ross, em 2006, criaram uma matriz de arranjos de governança de TI que permite sistematizar as decisões de TI considerando quais principais decisões a serem tomadas e quem toma. As 5 principais decisões da TI, títulos da coluna da matriz são princípios da TI, arquitetura da TI, infraestrutura da TI, necessidade de aplicações de negócio, investimento de priorização de TI, monarquia de negócio, monarquia de TI, feudalismo, federalismo, duopólio de TI e anarquia.
Bom, o que deixa eu ver como podemos relacionar esses princípios. Vamos por aqui, ó. Princípios de TI. Ele esclarece o papel do negócio da TI. Trata de declarações de alto nível sobre como a TI se deve utilizar no negócio. Então, o investimento e custeio de TI são temas relevantes. O investimento em TI representa hoje uma boa parcela do investimento total em organizações em qualquer ou seja o setor. Parte importante de qualquer projeto de governança de TI é a geração de planos de TI. Esses planos dão suporte ao alinhamento estratégico e põem em prática as diretrizes e estratégias traçadas pela organização. Eles podem ser classificados como: plano diretor estabelece diretrizes, normalmente consideram um horizonte de 3 a 6 anos. Plano estratégico define estratégias respeitando as diretrizes, normalmente consistem em um horizonte de 2 a 3 anos. Plano tático define os planos para operacionalizar as estratégias, normalmente consideram horizonte de 1 ano. Plano operacional põe o plano em prática, realizado normalmente para 3 meses. Os planos estratégicos PET e diretor PDTI são a essência da governança. O plano diretor baliza o plano estratégico. Planos táticos e operacional tratam de pôr os planos em prática. Os planos essencialmente devem alinhar a estratégia de TI à estratégia da organização. Os problemas a serem resolvidos com a construção desses planos são os mais diversos, incluindo desalinhamento da TI nos setores público-privado, investimento e custeio da TI mal distribuídos, necessidade de mudança para atuação baseada em indicadores e metas, necessidade de aumento da maturidade da TI, falta de estratégia para a TI. Os produtos de um projeto desse tipo incluem planos diretor, estratégico e tático integrados, plano de ação de acordo com a maturidade da TI e alinhados ao plano estratégico, diagnóstico e situação desejada da TI. Uma das formas de fazer o alinhamento estratégico entre a TI e o negócio é construir um BSC para a TI que seja o reflexo do BSC da organização, ou seja, constrói-se o BSC da TI tendo como base BSC da organização. O BSC da TI demandará aplicações e infraestrutura que sustentam a organização. Projetos de TI quase sempre possuem um componente de aplicação e com componente de infraestrutura. Qualquer aplicação de TI que surge de um projeto específico de TI necessita de um projeto de infraestrutura de apoio. Projeto de computação em nuvem, IaaS. A arquitetura de TI utilizada pelas organizações, inicialmente descentralizada, depois se tornou descentralizada com a adoção de modelo do cliente-servidor e computação para o web, e agora volta a ser centralizada com a adoção da computação em nuvem. A arquitetura mainframe centralizada era focada na melhor utilização dos recursos. Na época, a visão era que a utilização de recursos muito caros deveria ser otimizada. Flexibilidade para o usuário ficava em segundo plano. A arquitetura de computação em nuvem, a mais recente, baseada em grandes processadores,
e repositórios de dados, os data centers é um meio termo entre as duas arquiteturas anteriores. Teoricamente, pode-se ter a otimização do uso dos recursos sem perda de flexibilidade. A arquitetura de computação em nuvem é marcada por uma TI com grande crescimento de bases de dados, modalidade acentuada por parte dos usuários em diversas formas de dispositivos de acesso abundante, disponibilidade de aplicativos. Na computação em nuvem é comum que a organização agora aproveitasse o melhor dos mundos, centralizam os processos de armazenamento da informação em grandes estruturas que propiciam ganho de escala ao mesmo tempo em que estão integradas em redes, permitindo obter flexibilidade. Autosserviço sob demanda. Funcionalidades computacionais são providas automaticamente sem a interação humana com o provedor de serviço. Amplo acesso à rede. Recursos computacionais estão disponíveis através da internet e são acessados via mecanismos padronizados para que possam ser utilizados por dispositivos móveis e portáteis, computadores, etc. Pool de recursos. Recursos computacionais físicos ou virtuais do provedor são utilizados para servir a múltiplos usuários, sendo alocados e realocados dinamicamente conforme a demanda do usuário. Rápida elasticidade. Prega que as funcionalidades computacionais devem ser rápidas e elasticamente providas, assim como rapidamente liberadas. Os usuários dos recursos devem ter a impressão de que possuem recursos ilimitados que podem ser adquiridos, comprados em qualquer quantidade e a qualquer momento. Segundo a NIST, existem 3 principais modelos de serviços para computação em nuvem: infraestrutura como um serviço, plataforma como um serviço e software como um serviço. Nuvem privada compreende uma infraestrutura de computação em nuvem operada e quase sempre gerenciada pela organização cliente. Os serviços são oferecidos para serem utilizados pela própria organização, não estando publicamente disponíveis para uso geral. A Biblioteca ITIL. A ITIL foi criada para disseminar de modo sistemático e coeso as melhores práticas comprovadas de gerenciamento de serviços de TI. O objetivo inicial era garantir o mínimo de padronização de atendimentos em termos de processos, terminologias, desempenho, qualidades e custo. Considerada a larga adoção de outsourcing e a subcontratação de serviços de TI por diferentes órgãos, a agência e instituições de governos britânicos. Em resumo, a ITIL é o conjunto de boas práticas a serem aplicadas na infraestrutura, operação e manutenção de serviços de TI. Ela foi desenvolvida no final dos anos 80 pela CCTA e atualmente está sob custódia da OGC da Inglaterra. A oferta de serviços de TI relaciona-se com o todo o gerenciamento, manutenção e operação da infraestrutura de TI. A qualidade de um serviço refere-se ao grau em que ele atende às expectativas e exigências do cliente. Os objetivos dos processos de gerenciamento de serviços de TI é contribuir para a qualidade dos serviços de TI. Os serviços de TI acontecem em um ciclo de vida. A Biblioteca ITIL é baseada na definição dos objetivos e políticas, implantação da estratégia, projeto de transição e operação, e no aprendizado e melhoria continuada do serviço. Os livros da ITIL versão 3 correspondem às seguintes partes do ciclo de serviço: estratégia do serviço, desenho do serviço, transição do serviço, operação do serviço, melhoria continuada do serviço. Cada parte do ciclo de vida de serviço exerce influência sobre as demais e conta com entradas
e realimentações entre si. Estratégia de serviço. Prevê e conceitua um conjunto de serviços que ajudam o negócio a alcançar os seus objetivos. Aqui são tomadas decisões estratégicas relacionadas aos serviços que serão desenvolvidos. Desenho de serviço. Desenha ou projeta os serviços, tendo em vista os objetivos de utilidade e garantia. Basicamente, projeta o que a estratégia decidiu. Transição de serviço. Move os serviços para ambiente de produção. Os serviços são desenvolvidos, testados e liberados de forma controlada. Operação de serviço. Gerencia os serviços em produção para assegurar que sejam alcançados os seus objetivos de utilidade e garantia. Aqui estão os processos do dia a dia, quem mantém os serviços funcionando. Melhoria continuada do serviço. Avalia os serviços e identifica as formas de melhor sua utilidade e garantia no suporte de objetivos do negócio. Projeto de data center. Visão geral. Um data center é um conjunto integrado de componentes de alta tecnologia que permite fornecer serviços de infraestrutura de TI, valor agregado, tipicamente processamento e armazenamento de dados em larga escala, para qualquer tipo de organização, ou seja, serviços de TI entregue aos clientes depende da qualidade desse componente. Os data centers e suas conexões de rede formam uma infraestrutura básica de TI de qualquer organização. O data center consiste em dois núcleos principais: infraestrutura, também conhecida como tecnologia de operação, TO, e a TI, tecnologia da informação. A TO inclui instalações físicas, energização, refrigeração e proteção contra incêndio. A TI inclui servidores, armazenamento e rede. O gerenciamento inclui aspectos da TO e da TI. Evidentemente, uma boa operação de data centers é a base para gerenciamento de serviços de TI. Os data centers são alimentados por energias e conectados ao mundo externo por rede de telecomunicação para upload e download. Assim, os data centers podem ser divididos em 3 grandes blocos. TO inclui instalações físicas, equipamentos de energia e refrigeração. Gerenciamento de TI. O mercado de data centers deverá crescer nos próximos anos, a taxa é muito expressiva. Um estudo feito em 2011 por Christian Bailey, da Microsoft, mostra que em 2020 o mercado de data center deverá ser de 218 bilhões de dólares. Mesmo considerando a redução do preço do data center por watt ocorrido pelo uso das novas tecnologias e de adoção da modularidade em novos projetos, o volume de investimento é muito grande. A construção de um data center tradicional envolve o projeto e a implantação das seguintes subpartes dentro do que seja convencional ao chamar de TO. Subsistema de infraestrutura, células estanque. Célula estanque é a eclusa com paredes e portas corta-fogo. Piso elevado. O piso para células de estanque, eclusa, telecomunicação, depósito, inox e corredor acesso à eclusa. Subsistema de climatização. O sistema de climatização de precisão redundante para células estanque. Sistema de climatização de conforto redundante e de que suporte funcionalmente interrupto 24/7 para as áreas de telecomunicação e no break. Sistema de climatização de conforto para as demais áreas. Subsistemas de provimento de interrupto de energia elétrica. O sistema provimento interrupto de energia elétrica para células estanque, telecomunicação e NOC, incluindo o fornecimento e instalação de gerador, chaves de comutação, UPS redundante, quadro de distribuição, disjuntores, tomadas e fiações necessárias.
circuitos de energias elétrico para as demais áreas, incluindo fornecimento e instalação de quadros de distribuição, disjuntores, tomadas e fiação necessária. Subsistema de detecção ao combate a incêndio. Sistema de detecção precoce a combate a incêndio com o uso de gás insert para a célula estanque. Sistema de detecção ao combate a incêndio com o uso de extintores apropriados para as demais áreas. Sistemas de segurança física. O controle biométrico nas portas de acesso, sendo uma das reclusas, uma no NOC, uma sala de telecomunicação e uma sala de no-break. Vigilância por meio de câmeras de vídeo dos pontos de acesso e dos interiores das células estanque nas áreas de telecom, NOC e no-break. Sistemas de cabeamento e estruturas de dados ROCs. Cabeamentos estruturados, telefonias e rede composto de cabos e fibra óticas, cobre para todas as áreas. Cabeamento vertical composto de cabos e fibra óticas e cobre, interligados ao data center e ao centro de distribuição de rede. ROCs, padronizados para os servidores de rede, equipamentos de telecomunicação e demais equipamentos que compõem as células estanque na área de telecomunicação. O papel principal das subpastas e dos componentes do data center é possibilitar o atingimento do nível de serviço adequado para cada aplicativo em funcionamento. A ideia central de um projeto data center é oferecer níveis de serviços de acordo com a criticidade dos aplicativos, ao mesmo tempo em que garante o desempenho. O data center é o elemento central da infraestrutura de TI. O desempenho na computação em nuvem, por exemplo, depende em certa forma dos componentes físicos do data center, ou seja, para que o serviço tenha um excelente desempenho, o servidor do data center físico deve também ter excelente desempenho. O mesmo vale para a disponibilidade. O outro aspecto importante a ser considerado em projetos de data center é a eficiência energética. A eficiência do data center, até bem pouco tempo atrás, era uma medida unicamente em termos de indicadores vinculados à disponibilidade e desempenho. Com aspectos ambientais sendo cada vez mais considerados, o aumento dos custos de energia e a limitação no fornecimento de energia por parte de algumas concessionárias, é natural que os gerentes de infraestrutura de TI repensem em estratégia para data center e considerem o aspecto da eficiência energética nas diversas escolhas que precisam fazer, incluindo engenharia, equipamentos, tecnologias e a própria operação. O livro Data Center Central Infraestrutura de TI.